Pedir à igreja que feche os seus olhos, entregue os seus pensamentos a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, toma cada um que está aqui nas tuas mãos nesta hora, Pai. Pai, aqui eu entrego o teu filho, Pai, que vai falar a sua palavra, Pai. Fala com ele, Pai, tudo que o Senhor quer que nós sabemos, Pai. Toma o teu filho nas tuas mãos, toma a mente dele nas tuas mãos, Pai. Desça com a tua unção, com a sua glória sobre o teu filho nesta hora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Cubra teu filho com teu manto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fala para ele, Pai. Fala para ele tudo que o Senhor quer que nós sabemos de ti, Pai. Nós queremos saber, Pai, o que o Senhor tem para falar para nós, Pai. Fala para ele, Pai. Fala para nós, Pai. Cada um está aqui, Pai, para saber o que o Senhor quer que nós sabemos de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós queremos saber, Pai, o que o Senhor tem para falar para nós, Pai. Não deixa nós sairmos daqui, Pai, do mesmo jeito que nós entramos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Deixa nós sairmos daqui, Pai, alimentados da sua palavra, Pai. Porque é a sua palavra que nos alimenta, Pai. Então fica com cada um, Pai. Fica com teu filho aqui. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Amados, podem sentar. Aleluia. Oh, Jesus, um fogo maravilhoso nesse lugar. Oh, meu Pai. Amados, hoje é um dia, eu torno a falar que tem uma expressão, né, que a gente fala: Deus não dá ponto sem nó. Quem costura é que entende isso, né? Porque quando a costureira está costurando e ela dá o ponto, mas ela não dá aquela amarra, a hora que você colocar a roupa, ela se desfaz e todo o trabalho se perde. E eu queria que a gente se voltasse nesse mesmo espírito, nessa mesma intenção. Por quê? Porque tudo aquilo que o Senhor está ministrando em nós, se a gente não receber isso no coração e não se movimentar a direção do que a gente recebe, é como se fosse um ponto sem nó. Você recebeu o ponto, mas quando você cruzou a porta, ele se desfez. E aquilo que unia se separa novamente. Hoje você vai entender, aliás, você vai começar a entender por que aqui em Realengo Deus está fazendo algumas coisas de uma determinada maneira. Eu vou começar uma palavra hoje, que ela vai terminar no próximo domingo. Vamos ver até onde o Espírito Santo, mas eu queria te pedir, em nome de Jesus, fica ligado naquilo que Deus vai falar. Fica ligado, presta atenção. Nós estamos às vésperas de quê? Nós estamos às vésperas da Páscoa, do Pêssego. A primeira festa bíblica das 7 que nós comemoramos. E a principal, porque ela vai falar sobre o quê? Ela vai falar sobre a libertação do povo do Egito, a libertação de todo crente através do sacrifício de Cristo. A celebração da Páscoa para nós é algo muito importante. Jamais a gente pode deixar passar em branco e jamais a gente pode deixar de discernir o que significa. Não sei se você vai lembrar, mas antes do culto de missões, Deus estava falando conosco e uma palavra que Ele trouxe aqui foi: saia debaixo da mesa. Nós falamos sobre Adoni-Bezeque, né? Que ele conquistava os reis, cortava os polegares, eles comiam migalha debaixo da mesa. Não sei se você lembra dessa palavra. E eu gosto de fazer menção porque Deus está dando pontos e está conectando. E se você estiver ligado, você não sai daqui sem amadurecer, sem crescer. Por quê? Porque são armas que vão te dar vitória. É equipamento de combate. Deus está nos equipando, mudando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de agir. Então você não pode receber e se esquecer. Se você tem que meditar e ver que isso faz sentido e estabelecer na tua vida. Então, se nós falamos que debaixo da mesa não é nosso lugar, e sim em cima da mesa, agora será que eu e você, nós sabemos a importância da mesa? Ontem nós fizemos aqui a nossa brincadeira, não foi? Não foi agradável? Não foi um tempo bom? Aliás, todas as vezes que nós terminamos o culto, nós saímos daqui, vamos lá para trás, no nosso momento de comunhão, e sempre sentamos à mesa. O pastor normalmente sempre fala do poder e do princípio da mesa, mas será que nós entendemos isso com clareza?
Será que nós entendemos o que está acontecendo enquanto estamos sentados à mesa? O quão importante é a mesa no meio dos filhos de Deus? E é isso que hoje Deus quer falar conosco. Abre lá a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 25. Aleluia, Jesus. Êxodo, capítulo 25. Vamos ler. Som A. Todos encontraram? Diz assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente dele, tomareis a minha oferta alçada. Esta oferta alçada que recebereis dele: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos e cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso. Pedras de ônix e pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Até aqui por enquanto. Então Deus estava dando instrução para o povo, através de Moisés, até aquele momento, para a construção do templo, do tabernáculo, que era a morada de Deus no meio do povo. Até aquele momento, Deus falava com o povo de que maneira? Esporadicamente. Ele se revelava a um, ele se revelava a outro, mas a partir daquele momento, Deus estava fazendo uma proposta: eu vou habitar no meio de vocês. Assim como Jesus habita, assim como o Senhor habita no nosso meio, Ele está aqui agora. E você pode senti-lo. Mas o interessante é que naquele momento não havia sacrifício, o véu ainda não havia sido rasgado. Então Deus, Ele conversa com o seu povo, Ele orienta o seu povo: olha, eu quero que vocês façam uma casa para mim. Só que o interessante é o seguinte: a casa que Deus manda que o povo preparasse para Ele deveria seguir à risca algumas orientações e instruções, porque cada objeto, cada utensílio, cada coisa, por mais mínima que fosse, tinha uma lição, uma instrução sobre o caráter de Deus, sobre a vontade de Deus para a minha vida, para a tua vida. E mais do que uma casa para Deus, aquele era um modelo de casa para os homens, para mim e para você. E se você começar a estudar a fundo sobre o tabernáculo, você vai entender a essência do tabernáculo. Porque para você entender a importância da mesa, você precisa saber em que lugar ela ocupa e por que ela está dentro do tabernáculo. Então Deus dá a orientação: olha, faz do jeito que eu estou mandando. Embora vocês não vão entender agora, mas vão entender depois. E na realidade o perfeito entendimento sobre o tabernáculo só viria depois no tempo da graça. Nem Moisés, nem talvez Moisés, sim, ele falava Deus face a face, mas o povo não havia entendido. Eles faziam porque era a ordenança, os ritos cerimoniais, as formas, o pão, o sacrifício, tudo, mas só com o entendimento disperso pela graça, no sacrifício de Cristo, é que abriu o nosso entendimento. E é isso que Deus quer nos dar hoje, nessa noite, para você entender porque você tem uma mesa em casa. Será que você sabe por que você tem uma mesa em casa? Ah, pastor, é para comer, eu não quero comer no chão. Será que é só por causa disso? Entenda uma coisa: até aquele momento, o modelo de casa era um modelo que eles aprenderam no Egito. Era a estrutura e a arquitetura egípcia. Ali não, ali Deus estava mudando. Ali Deus estava falando para ele: olha, constrói uma casa, mas segundo aquilo que é importante para mim. Porque isso vai dar instrução para vocês: ter paz, ter gozo, desfrutar, ter harmonia, ter comunhão comigo. Então o povo começa, a primeira coisa que Deus manda eles construírem na casa, se fosse eu e você, talvez seria, porque seria alicerce, as colunas, né? Nós tínhamos aquelas colunas que seguravam o quê? A tenda. Talvez eu e você julgamos mais importante, mas Deus não, Ele manda que construísse em primeiro lugar a Arca da Aliança.
Por quê? Porque a Arca da Aliança era o instrumento pelo qual Deus falava a seu povo. A parte superior da arca, Deus aparecia ali entre os querubins e falava com o seu povo. Então, entenda uma coisa: se Deus está reconstruindo você como casa, se Deus quer reconstruir a tua casa, a tua família, entenda uma coisa: a primeira coisa que vai acontecer é você construir um lugar para Ele dentro da sua família. Porque tudo que Ele faz a partir dEle. Ou seja, o princípio é Ele. Todas as outras coisas só iriam se encaixar na sua forma correta, no seu tempo correto, da maneira correta, a partir do momento que Deus estava presente. E a arca simbolizava essa presença. E qual foi o segundo item que Ele mandou construir? A mesa. Você sabia que o modelo de mesa que você tem na sua casa é essa mesa que a gente senta, tem 4 pés normalmente, e ela é alta o suficiente para que você se achegue, se assente e faça a sua refeição? Esse modelo não veio do Egito. Esse modelo foi Deus que criou. E por uma razão muito importante. Vamos lá. Lá em Êxodo 25, 22. Vamos para o 22 agora. No 25, 22, só para concluir a arca, ele diz assim: e ali, antes do 21, ele fala: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver posto a arca do testemunho que eu te darei, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório. Propiciatório, gente, era a tampa da arca. Ela tinha 2 querubins, um de frente para o outro, e ali no meio não tinha nada. Era exatamente ali que Deus vinha e falava, da tampa da arca. E essa tampa é chamada de propiciatório, tá? Só para a gente poder se situar. Então Deus manda fazer a arca e a tampa, porque a partir daquele momento ele já estaria se comunicando com o seu povo, no meio da construção, no meio das instruções. Então ele fala: e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio de 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Ou seja, a partir de sua presença, a partir do altar que você cria dentro da sua casa, é a partir dali que Deus começa a fazer todo o mover na sua família. Então não adianta você querer fazer as coisas para Deus, não adianta você querer reconstruir, restaurar a sua família achando que a dívida que você tem é mais importante. Não. A primeira coisa é você trazer Deus para dentro da sua casa. A primeira coisa é você começar a falar com Deus, é você começar a se relacionar com Deus. E qual a forma? Aí ele começa a vir pelo segundo item. Qual é o segundo item? A mesa. Você vai ver lá no versículo 23. Vamos lá. O 23 diz assim: também farás uma mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás de ouro puro, também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas com os lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia, e cobri-los com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas com que se hão de oferecer libações de ouro puro farás. E sobre a mesa, preste atenção, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face, perpetuamente. Então entende, como é que Deus faz um modelo, só para a gente ter uma noção. O tabernáculo, você tinha o átrio, o santo e o santo dos santos. O átrio era o pátio, o quintal. O santo era como se fosse a sala de entrada, e o santo dos santos é onde ficava a arca. Do lado de fora você tinha o quê? Você tinha o lugar onde se fazia o quê? As ofertas, os sacrifícios, onde se imolava os animais.
logo após a bacia de bronze, onde lavava-se as mãos, para então adentrar no santo. E quando você entra no santo, o que você tinha do seu lado esquerdo? O candelabro, ou os castiçais, com as 7 velas acesas. Acesas com o quê? Com filamento embebido em azeite. Aqueles castiçais, eles representavam o quê? As 7 igrejas, eles representavam os olhos do Senhor sobre as 7 igrejas. E ele que iluminava todo aquele ambiente, ou seja, aquele cômodo da casa, o santo. E do lado direito, o que tinha? A mesa, com os pães da proposição. Logo à frente, o altar do incenso. Depois do altar do incenso, o véu e o santo dos santos. Isso nos deixa uma lição muito forte, muito profunda. O sacerdote, para entrar no santo dos santos, ele passava pelo sacrifício e pelo pecado. Lavava as suas mãos. Entrava no átrio. Sob a luz do candelabro. Sentava-se à mesa. Comia do pão da proposição. Depois acendia o incenso. O incenso ali, ele simbolizava a oração. E era aceso com uma brasa retirada lá da frente do altar do sacrifício. E só então ele entrava pelo véu uma vez por ano. Sabe o que isso mostra pra gente? Que a mesa é a senha para o Santo dos Santos. Por quê, pastor? Por que a mesa ela é a senha? Quando ele diz lá, e sobre a mesa porás o pão da proposição perante a minha face perpetuamente. Quem é o pão que desceu do céu? É Cristo. Agora lembra de uma coisa linda e maravilhosa. Quando aconteceu o primeiro Pêssah, foi aonde? Lá no Egito. Quando eles estavam o quê? Para ser libertos do domínio de Faraó. Deus ordenou que fizesse o quê? Pega um cordeiro por família, mata, pega o sangue, coloca no umbral da porta. Olha que interessante, coloca no umbral da porta. Não pergunta quem crê e quem não crê. Você crê? Você recebeu o sangue de Cristo? Então coloca na tua porta. E será salvo tu e toda a tua casa. Basta que somente um creia. Basta que somente um persevere. Porque nem aquele criar, hoje eu creio, mas aí eu não vi ninguém se movimentar, aí eu deixei para lá. Não é esse tipo de fé. Deus está falando que se você crer e passar o sangue de Cristo no umbral da porta da sua casa e permanecer nele, será alcançado toda a tua casa. Entenda uma coisa, Noé conseguiu salvar sua família, mas você acha que a família dele estava acreditando todo mundo no que ele estava fazendo como ele cria? Será? Será que os seus genros que entraram na arca estavam acreditando que ia chover? Ah, por que todo mundo foi salvo? Porque Noé creu e conseguiu botar todo mundo dentro da arca. Lembra de Raabe, que estava lá no muro de Jericó? Quando os espias estiveram lá e falaram com ela? E os espias fizeram um acordo com ela. Olha só, pega a tua família, bota dentro de casa. E coloca um fio de escarlate. Por que um fio de escarlate? Escarlate é vermelho. Simbolizava o sangue de Cristo. E eles falaram, se você crer e conseguir botar todo mundo dentro da sua casa será preservada. Quem creu? Todo mundo que estava ali creu? Por que todo mundo que estava ali dentro foi preservado? Porque uma creu. Quando ele coloca lá no Egito o sangue do cordeiro no umbral da porta, todo mundo que estava ali dentro, até egípcios foram salvos, vocês sabiam? Quem viu essa novela da Record falou sobre isso. Até egípcios que ali acreditaram e foram ceiar junto com os hebreus, o sangue deles, os primogênitos deles não foram mortos. Não foram mortos, não foi, Pim? Mas o que aconteceu ali dentro? Deus estabeleceu o princípio que ele viria ensinar a ele no tabernáculo. Senta com a tua família. Senta com a tua família à mesa. Ceia o cordeiro. Porque este é o símbolo da sua libertação. Porque vai apontar para meu filho que eu vou entregar por vocês lá na frente. Senta.
E outra coisa, Deus ainda dá orientações. Vocês vão comer com as sandálias nos pés, a mala pronta, porque logo depois vocês vão sair. Então, o que marca a libertação, que aconteceria logo o seguinte, foi a família reunida à volta da mesa, ativando o princípio. Qual o princípio? De Cristo, do Cordeiro sobre a mesa. Está entendendo porque você não pode olhar para a tua casa e achar que aquele imóvel lá só serve para não deixar a comida cair no chão? Você sabia que ele não foi algo criado pelo homem? E a função da mesa, olha, quando eu descobri esse entendimento, foi tão forte na minha vida, que na minha casa tinha uma mesa redonda pequena, dava só eu, Gisele e Júnior. Eu estava sem dinheiro para comprar uma mesa bonita. Sabe o que eu fiz? Arrumei um madeirão grandão, peguei as ferramentas, cortei, pintei, comprei uns cavaletes, igual aquele cavalete que a gente vê. Aliás, é aquela mesa ali. Vocês sabiam que aquela mesa ali, eu estava nem lembrando, olha como é que eu sou desligado. Aquela mesa que a gente senta ali veio da minha casa. Era a mesa da minha sala. Eu não tinha dinheiro para comprar uma mesa. Eu fiz aquela mesa porque eu queria toda a minha família sentada ao redor da minha mesa. Isso foi numa semana de Páscoa. Eu celebrei a Páscoa na minha casa. Aquela noite foi uma noite tão especial para mim. Porque essa palavra estava queimando dentro do meu coração, porque eu tinha entendido que a mesa era a senha para a salvação da minha família. Eu juntei todo mundo, falei, eu quero vocês, a minha casa. E nós celebramos ali, nós comemos e celebramos a Santa Ceia, com o vinho, com o pão. A minha casa nunca mais foi a mesma depois daquele dia. Nunca mais foi a mesma. Depois Deus me deu uma condição, comprei uma mesa muito bonita, botei lá. Aliás, depois daquele dia, Deus mudou minha casa completamente. Deus mudou a minha casa completamente. Eu vou ser sincero, porque eu vou falar isso como testemunho. Não adianta Deus fazer as coisas e a gente ficar escondendo por vergonha. Antes disso acontecer, um dia minha esposa se invocou com a nossa cama. Era uma cama grande, bonita, mas estava velha. Ela se invocou e falou, não jogue isso fora, eu não quero mais essa cama. Eu falei, poxa, mas agora não dá para comprar uma cama. Ela, não quero mais essa cama, joga isso fora. Tá bom, eu botei num quintal e toquei fogo. Peguei o colchão, botei no chão e ficamos dormindo no chão. Tempão. Dormi no chão, tempão. Peguei a minha mesa, fiz com a minha própria mão e criei. Aí você pensa que quando você entra debaixo do princípio de Deus, no dia seguinte as coisas vão acontecer. Oh, aleluia. Não. Ficamos um tempão ali dentro do quarto, dormindo naquele colchão, no chão. Mas não murmuramos. Não perdemos a nossa fé. E uma coisa que Deus permitiu, não foi só uma cama, não. No ano passado, ano retrasado, eu remobilei a minha casa inteira novamente. Tudo novo. Comprei tudo novo para minha casa. Hoje eu tenho uma cama que é king, grandona. Eu dou tchau para minha esposa. Ei, ela está lá do outro lado. E minha esposa queria um espelho. Eu comprei um guarda-roupa que todas as portas são espelho. Eu não gosto nem de ficar me olhando. A imagem não é muito bonita. Mas eu não falo isso. Eu falo isso por quê? Porque nós ativamos um princípio que Deus queria, que é dar importância para a presença dEle, para dar importância para aquilo que Ele diz que é importante. A mesa da proposição, porque o Senhor nos fala. Lembra daquele versículo que diz: tu colocarás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos? A gente pensa que Deus está querendo que a gente tire onda com Satanás. Não. Deus está falando, olha, eu vou fazer com você assim como eu fiz na narina de Faraó. Enquanto ele queria a morte do meu povo celebrava a mesa, sentado com eles, comendo com eles, na presença do inimigo deles. Não só não foram mortos, como foram libertos daquilo que escravizavam eles. A mesa traz alinhamento. A mesa ativa um princípio dentro da tua casa quando você estabelece a mesa. Por que você acha que hoje nossos maiores combates é para colocar a nossa família?
A mesa era onde a ceia estava. Quando a gente faz a mesa aqui, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos estabelecendo comunhão com o Pai e comunhão uns com os outros. Hoje em dia, a modernidade traz uma correria tão grande que você não consegue sentar à mesa com teu filho. A gente pega nossos pratos, e lá em casa também acontece isso. Às vezes a gente fica meio disperso. Hoje mesmo, a gente falou, hoje a gente vai tomar café à mesa. Nosso almoço foi toda a família, não foi, Pereira? Fizemos o almoço com toda a família hoje, sentada à mesa. Não é porque eu não consegui ontem que eu vou desistir. Porque a modernidade vai fazendo isso. Você vai pegando o telefone e vai almoçando com o seu telefone. Vai almoçando com a internet. Você senta, pega o prato, senta no chão, olha para a televisão e fica comendo e olhando para a televisão. Sabe o que você está fazendo? Você está desprezando algo que Deus poderia estar alinhando dentro da sua casa. Há um poder de Deus que flui, que emana no meio. Quando você senta à mesa com teus filhos, a presença do pão da presença está ali. Gente, é como se tivesse mais alguém sentado na sua cadeira que você não vê. Quando teu filho chega em casa, às vezes chateado, porque sofreu um bullying, perseguição, crítica, zoação, seja lá o que for, que envenenou o seu coração, mas quando ele chega em casa e encontra de repente uma refeição, uma mesa sentada, às vezes você não sabe nem como ajudá-lo, mas só o fato dele se sentir acudido, cuidado. Por quê? Porque mesa devolve honra. Todas as vezes que Jesus queria curar alguém, ele virava, como nós falamos ali, seja feita conforme a vossa fé. Jesus curou o paralítico, curou o filho do centurião, mas quando ele queria curar corações, sabe como é que ele curava? Era sentado à mesa. Jesus foi criticado. Vosso mestre entra na casa de fariseus e senta e come e bebe com os fariseus. Qual foi a resposta dele? Os sãos não precisam de médicos, mas os doentes precisam de médico. Opa! Jesus estava falando que sentava à mesa para curar. Mas ele curava também. Só que todas as vezes que a tua casa precisa de cura no coração, é a mesa que faz isso. É a mesa que é acionada. Tua casa está doente? Teu filho não te ouve? Tua filha não te ouve? Não tem mais comunhão? É só briga? Só discussão? Tem alguém com depressão? Tem alguém com frustração? Como é que está a tua mesa? Como é que está a tua mesa na tua casa? Você tem mesa em casa? Ah, pastor, não tenho nem mesa. Você não precisa ter dinheiro, não. Quando eu me indignei que eu queria entrar debaixo... Gente, olha só, entenda uma coisa em nome de Jesus. Os antigos preservavam, as pessoas mais velhas preservavam esse princípio da família sentada à mesa. Eu lembro que a minha avó gostava muito, Semana Santa principalmente, ela gostava de chamar toda a família. Eles tinham às vezes um prazer em fazer isso sem entender o princípio, mas eram abençoados só porque entravam debaixo desse princípio. E hoje o que o diabo fez? Ele arrancou esse princípio das casas. Pode até ter mesa, mas não tem ninguém que tem paciência de sentar à mesa para comer. Tem casas que tem uma mesa linda, maravilhosa, mas se alguém sentar ali, é tanta briga que não se suporta. E o pão da proposição está ali, querendo curar os corações, querendo realinhar, querendo trazer de volta. Por quê? Porque a mesa devolve honra. Você lembra de Mefibosete? Quem foi Mefibosete? Era descendente de Saul. Ele era o quê? Ele era aleijado. Quando Davi então se lembra e manda perguntar ao reino: é alguém ainda vivo da linhagem de Saul? Ah, sim, rei. Tem Mefibosete, o coxo. Traz ele. Traz ele. A partir de hoje, ele vai sentar à minha mesa e vai comer a minha mesa. Sabe o que Davi estava fazendo? Restaurando, sabe o que? A honra daquele homem. Ele estava restaurando a dignidade daquele homem, porque era filho de rei. Davi respeitava esses princípios. Quando você chama alguém para comer a tua mesa, ah, meu amigo, você está dando honra para essa pessoa. Ah, pastor, eu não me chamo porque quase nunca na minha casa não tem uma coisa legal para oferecer.
Gente, tu tem um copinho de café, tem um copinho d'água. Deus vai atuar nesse princípio. Nós abandonamos, sabe por quê? Porque a gente vai vendo as novelinhas, aí na novela tem aquela mesa bonita, tem aquela, como é que é? Aquela refratário, né? Aquele refratário bonito. Aí a gente, por não ter aquele padrão que a televisão enfia na nossa cabeça, aí a gente não tem mais prazer de oferecer nada para ninguém, não temos mais prazer de chamar ninguém para almoçar na nossa mesa. Nós passamos a ter vergonha de querer trazer as pessoas para Deus alinhar. Você carrega a palavra da verdade, você carrega os princípios que transformam as pessoas, mas você não o ativa, você não se deixa ser usado. Por quê? Porque você foi doutrinado que se não tiver aquele refratário bonito, copo de cristal, ou aquele cardápio bem caro, aquela picanha na mesa, então você não chama por vergonha. Meu Deus do céu, às vezes a pessoa pode comer uma comida simples, um arroz com feijão e um ovinho, mas feito estaladinho, bonitinho, e se sentir tão abençoado, se sentir tão bem na tua casa, que talvez ela não vá comer picanha na casa de um tribulado, mas prefere comer ovo na sua. Só porque senta na tua mesa sente uma paz que ela não sabe porquê, ela não sabe como, mas ela está comendo, mas daqui a pouco ela está chorando, daqui a pouco ela está falando coisas que ela não conseguia falar com ninguém, ela está se sentindo tão honrada que ela começa a falar os seus problemas, e o Espírito Santo começa a te usar, a te estabelecer honra. Porque o princípio da mesa é ativado. Por que nós aqui, desde que eu vim para cá, o Senhor falou comigo, usa o princípio da mesa, restaura esse valor. Eu estou falando hoje, preparando o caminho, porque para a mesa que será colocada aqui, nós vamos cear de novo no próximo domingo. Por quê? Porque é domingo de Páscoa, e nós vamos mergulhar fundo na Páscoa, e Deus hoje está preparando esse caminho. Sabe o que o Senhor está fazendo? Ele está trazendo de volta os valores que se perderam, para você voltar a ter tratamento na sua casa, ter cura na sua casa. Sabe por quê? Coloquei aqui, a comunhão à mesa tem o poder de rasgar o véu e liberar o poder invisível de Deus para a cura dos nossos relacionamentos. O que livrou o povo do Egito daquela praga não foi apenas o sangue passado nos umbrais, mas o cordeiro comido à mesa pela família. No tabernáculo, após Jesus dizer assim, está consumado, o que aconteceu? O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e por meio do cordeiro temos acesso à presença de Deus, ao Santo dos Santos, ao lugar onde está a habitação de Deus. Por isso, sempre que uma família senta à mesa para comer, eles trazem àquele lugar o cordeiro de Deus, que rasga o véu e nos leva a acessar o Santo dos Santos. Quando você entende isso, você traz para dentro da sua casa o cordeiro. Por isso a gente não pode transformar a mesa de comunhão em glutonaria. Você sabia disso? Porque quando você transforma a tua mesa em mesa de glutonaria, quando que eu faço isso, pastor? Quando eu penso em pegar o que tem primeiro, porque eu acho que alguém vai comer e não vai deixar para mim. Mudou o propósito já não é mais o princípio da comunhão, agora o propósito é matar a minha fome. E quando eu troco o princípio, quando eu troco o propósito de Deus pela minha necessidade, aí eu saio da mesa de Deus, eu já não estou mais comendo a mesa do Senhor. E isso aconteceu lá no Jardim do Éden. Quando Adão decidiu comer daquilo que Deus falou para ele não comer, ele decidiu desejar aquilo que Deus falou para ele não desejar. Ele trocou a sua necessidade, o propósito que ele tinha, pela necessidade dele. Eu costumo dizer lá em casa, eu oriento meu filho, falo com ele, ó, você vai comer na casa de alguém, nunca seja o primeiro a botar a mão no prato. Nunca seja o primeiro a sentar nas primeiras cadeiras de honra. Não, deixa que a pessoa te traz. Que a Bíblia diz, né? Se você sentar e tiver alguém mais importante do que você, você vai passar a vergonha de ser retirado e colocado lá atrás. Agora, se você chegar, sentar lá atrás, mesmo que a cadeira da frente esteja vazia, e esperar, o que vai acontecer? Quando todo mundo chegar e o convidado falar assim, ei, você não, você vem para cá. O que vai acontecer? Você vai receber honra na frente de todo mundo. Todo mundo vai ver. Então não seja precipitado, deixa que Deus te honra quando é necessário.
A gente não pode transformar a mesa de comunhão em mesa de glutonaria. Quando nos separa o prazer do propósito, eu deturbo um princípio de Deus. Não coma por necessidade. Quais são as orientações que Paulo deixou em relação à Santa Ceia? Quem tiver fome, come em casa. Quando ele fala que aquela igreja participava da ceia indignamente, por quê? Ele estava se referindo aos pecados das pessoas? Ele estava se referindo aos erros que cada um de nós temos? Não, ele estava se referindo à atitude de participar de uma mesa sem discernir o que ela significa. Agora, tu acha que é só a mesa da Santa Ceia? Se você leva para a tua casa o que você participa aqui na igreja e entende que aquilo lá tem a mesma importância que isso aqui, você estabelece o reino dos céus na sua casa. O princípio da mesa é poderoso, nós aqui sabemos usar. Entenda uma coisa, a mesa não é algo místico. Não é para você sair daqui, chegar diante da sua casa e se ajoelhar diante da sua mesa. Virou um amuleto. O que é espiritual não precisa ser espiritualizado. Precisa o que? Ser obedecido. Há um princípio que precisa ser cumprido, não espiritualizado. A vida moderna não pode mais roubar a sua família desse princípio. Basta que você creia e lute, persevere por esse fundamento e veja Deus mudar a sua casa. Mesa não é sofá. Você precisa entender porque Deus criou isso. E eu faço um aconselhamento, que nossa hora já está avançada. Eu não vou muito além por causa do nosso tempo. Mas entenda uma coisa, em nome de Jesus, aquele móvel na tua casa tem muito mais poder do que você imaginava. Basta que você coloque sobre ele o pão da proposição, que é o Cristo. Ah, pastor, como é que eu faço isso? Você não pega aqui? Quando você pega e internaliza, você está levando o que para sua casa? O pão da proposição. Começa a trabalhar mais a tua mesa da tua casa. Começa a devolver honra. Senta com teu filho. Em vez de você sentar no sofá, vai alinhar alguma coisa com teu filho. Faça pelo menos uma refeição. Às vezes a gente não tem tempo, eu sou igual a vocês. Às vezes eu não consigo parar, juntar a família para almoçar, mas pelo menos à noite. Chegou em casa, tem alguém, você está acordado, tua esposa está acordada, teu filho está acordado. Faz um lanche. Chama para tomar um cafezinho. Restaure a comunhão sentado à mesa. Faça disso um hábito. Faça disso um instrumento de Deus na tua casa. Em nome de Jesus, deixa Deus voltar a trabalhar. Você vai ver coisas acontecer dentro da sua casa e você não vai entender por quê. Teu filho não te ouve. Entra por aqui e sai por aqui. É a forma que você está fazendo que está errado. Entra nos recursos de Deus para você. Para encerrar, a Bíblia diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as próprias mãos. Por que o Senhor não fala a mulher sábia edifica a sua casa com as suas próprias mãos? Mas a tola é que destrói com as próprias mãos. Por quê? Porque a mulher sábia não edifica a sua casa com a sua mão, edifica a sua casa com aquilo que vem do céu. É quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito que a gente destrói. Tá entendendo? É quando você quer mudar a forma do seu filho pensar do seu jeito, da sua maneira, que você não consegue. É quando quer acender uma luz e trazer o seu marido à razão, mas você não consegue que ele te dê ouvido, é porque você está fazendo da sua jeito, com as suas próprias mãos. Não faça com as suas próprias mãos. Use os recursos que estão nos céus. Às vezes o teu marido é cabeça dura, como eu sou de vez em quando também. Ainda bem que ela não está aqui. De vez em quando eu sou cabeça dura. Ah, mas quando tu chega em casa cansado e o arroz da Gi tá na mesa, a minha esposa faz um arrozinho bem jeitosinho. Vou te falar, a mulher sabe, ela deixa o homem sentar, fazer o papazinho dele.
Não fala nada não, porque tem gente que já chega, olha, aconteceu isso, olha só, aconteceu aquilo, e por que chegou essa conta aqui? E o marido nem tomou um banho ainda. E pode ser o contrário. A mulher chega do trabalho e o marido já fala, porque teu filho fez isso, porque isso por causa que você fala assim, aí ele fala também. E... Senta à mesa, deixa ele comer, deixa ela comer. Até os nossos níveis de hormônio mudam depois que a refeição bate no estômago. A serotonina é espalhada, a sensação de bem-estar, de prazer, ou seja, as portas se abrem. Você acha que essas transformações biológicas no corpo do homem estão ali por acaso? Você acha que você se sente bem depois que come foi por acaso? Não. É instrumento da mesa. Como nós falamos no início, Deus não dá ponto sem nó. Quem dá ponto sem nó somos nós. Vamos aprender com a Bíblia e vamos mudar a casa da gente. Ainda dá tempo. Amém? Vamos ficar de pé. Esse é o desejo do Senhor. Fazer da tua mesa uma mesa de comunhão e na presença dos teus inimigos. Devolver a honra e restituir a esperança que se perdeu. Até aqui hoje vamos parar por aqui, mas na semana que vem nós vamos ir mais um cadinho, mais uns 2 metrinhos pro fundo. Amém? Coloca a mão no teu coração. Nós fazemos sempre isso porque o Senhor, Ele quer saber o que você decidiu fazer com aquilo que você ouviu. Ele quer saber se você deseja que esta renovação entre em tua casa. Se você ainda tem fé, se você ainda tem esperança, se essa palavra ainda mexe com o seu interior, se você está disposto a viver uma nova vida. Por isso Ele quer ouvir a tua decisão e a tua resposta nessa noite. Por isso, em nome de Jesus, você ore, fala com o teu Deus e convida Ele a entrar na tua casa. Agora, responde para Ele, atrai a presença dEle, restabelece aquilo que se perdeu no meio da tua casa. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te amamos e te louvamos, porque Tu és perfeito, Senhor. Tu restaura toda a casa, Tu restaura toda a família, Pai, porque Tu cria, Senhor Jesus, os Teus princípios, Deus amado, e os revela como luz, Senhor Deus amado, para mostrar aquilo que está fora do lugar, com o intento de colocar de volta no lugar e pôr toda a nossa casa em ordem. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos os Teus filhos nessa noite. Olha aí, Pai, eles estão falando contigo, Senhor, aquilo que eles entenderam, que eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, abre cada dia mais o entendimento de cada um, Pai, a cada dia mais, vai lá, Senhor, vai lá na casa dos Teus filhos, Senhor Deus amado. A mesa é um altar, Pai, o altar da mesa, Senhor, aonde há troca, aonde há mudança, aonde há perdão, aonde há devolução de honra, de dignidade, Pai, e nós te pedimos agora, Pai, faz da nossa mesa, da nossa casa, um instrumento Teu nessa terra, Senhor. Pai, vem e senta na mesa da nossa casa, Pai. Vem, Senhor Jesus, nos dá, Senhor Jesus, sabedoria, nos dá discernimento, Pai. Senhor Deus amado, para atrair os nossos familiares, para atrair, Senhor Jesus amado, de volta para a mesa aqueles a quem Tu quer tratar, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Meu Pai amado, que esse momento de libertação invada a nossa casa, Senhor Deus amado, e nos prepare para a glória, Senhor. Assim nós te pedimos nessa noite, Senhor. Olha aí os Teus filhos, Senhor Deus. Estabelece, Pai amado, essa nova realidade na casa deles, Pai. Estabelece essa nova realidade na vida deles, Pai. Eu te peço, Senhor Deus amado, que haja mudança na nossa vida, Pai. Verdadeiramente, Senhor, tira a gente do comodismo, tira a gente, Senhor Deus amado, do conformismo. Revela, acende a Tua luz para a gente entender, Senhor, tudo que o Senhor fez, porque foi perfeito, foi para mudar a vida da gente, Senhor, e a gente quer ter a nossa vida mudada, Pai. Cansamos de ser crentes, Senhor, do mesmo jeito. Cansamos de sermos, Senhor Jesus, aqueles mesmos crentes, aqueles mesmos cultos, aquelas mesmas cerimônias. Não, Pai, chega, queremos a Tua verdade. Queremos a nossa casa mudada, a nossa vida transformada, os nossos filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa, Pai, plantados e frutificando, Senhor. Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos nessa noite,
Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Recebe essa palavra no teu coração. Vai buscar, vai atrás daquilo que o pastor não falou. Se prepara para o próximo culto. Se prepara. Vai ser Santa Ceia. E nós vamos entender o que é o Peça, para a glória de Deus.